Caros irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, nos dilate a capacidade de expressão e de compreensão, para que ao término desta reunião possamos todos nós nos sentirmos mais fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo, que é o motivo que nos traz aqui, às vezes até de forma inconsciente. Todos nós queremos ser felizes. E a felicidade nós só encontraremos quando aprendermos a amar ao próximo. E hoje nós vamos desenvolver um tema, o homem de bem, que talvez nos ajude a aproveitarmos melhor essa experiência terrena. Hoje em dia, o que mais se ouve são as pessoas reclamando que não vale a pena fazer o bem, que não traz benefício, não traz resultado. O egoísmo tomou conta de nós, o orgulho se alastrou de tal forma que ser honesto, fazer bem, é quase sinônimo de ser bobo. Eu faço bem, mas de retorno é ingratidão. Eu ajudo alguém, se alguém não aproveita. E a gente não quer fazer o bem. Nos limitamos a talvez não fazer o mal, mas não queremos fazer o bem, porque nós ainda estamos com o olhar equivocado. Quando nós olharmos com o olhar espiritual, nós vamos mudar esse conceito, porque em essência, nós sabemos que devemos fazer o bem. Paulo vai trazer no livro Pão Nosso, uma página de título O Conflito, está lá no capítulo 136. E ele fala assim, ele vai comentar uma passagem do Evangelho, ele diz assim, acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ele manda essa carta para os romanos. Nas cartas que ele manda, ele diz, quando eu quero fazer o bem, acho essa lei que está em mim, o mal ainda prevalece. Ocorre conosco. Isso é tão atual que ocorre conosco que nós nem nos damos conta. Quantas vezes nós saímos de casa, dizemos assim, não, hoje eu vou ser uma pessoa melhor, vou tratar com mais bondade o meu colega de trabalho, meu colega de escola, meus companheiros de futebol, de brincadeira, vou tratar melhor. Vou no trânsito, vou ser um cara mais educado. Aí, na primeira fechada que alguém me dá, já vem aquela coisa que está o mal que está em nós já xingamos, brigamos, ofendemos e nem nos damos conta. Não é isso que ocorre? Então, veja, Paulo falou isso lá para os romanos. Lembre que Paulo foi o divulgador do Evangelho. Ele já estava nesse processo, ele já não era mais Saulo de Tarso, já era Paulo, o maior divulgador do Evangelho de Jesus, e ele diz, acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E ocorre com todos nós, discípulos sinceros do Evangelho. Então nós precisamos entender melhor isso e ver como é que eu vou agir para que esse mal que ainda está em mim não sobrepuje o meu desejo de fazer o bem. E aí, nós que frequentamos a doutrina espírita, temos algo muito bom, que é o conhecimento da doutrina espírita. Rótulo, dizer sou espírita, ou sou evangélico, ou sou católico, ou sou testemunha de Jeová, esse título só não nos ajuda em nada, a ninguém. Agora, os valores, os conceitos ali expressos podem nos ajudar muito. Então, nós vamos começar lá no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 6. Quem dessa sala aqui já deu uma folhada no Livro dos Espíritos, ou nunca nem pegou? Não, melhor, quem nunca viu o Livro dos Espíritos? Nunca ninguém leu? Não? Faço assim, sem eu querer fazer propaganda para vender livro daqui, não tem interesse não. Mas quem puder adquirir o Livro dos Espíritos, é pergunta e resposta.
Garanto para vocês que vai ajudar muito o dia a dia de vocês. Eu, particularmente, hoje já estou aposentado, mas uma promoção que eu tive na minha carreira, eu agradeço a doutrina espírita, que uma resposta que foi feita para mim pela psicóloga na entrevista, eu digo, opa, isso aqui eu estudei. E me saí muito bem na entrevista com aquilo. Então, o livro dos Espíritos traz muitas informações para nós que nos ajuda no dia a dia. Nos ajuda no relacionamento familiar, nos ajuda no relacionamento com os amigos e nos ajuda num todo. Então, quem puder lá. E hoje nós vamos pegar primeiro lá no item 6 da introdução. A introdução é grande, tem gente que não gosta de ler. Vale a pena ler. No item 6 tem umas coisas que vocês vão... E vocês já sabem, isso aqui que eu vou dizer, todo mundo já sabe. Mas está lá e a gente precisa dar uma pensada a respeito. Deixa eu não perder aqui. Lá na introdução, no item 6, diz assim, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Todo mundo concorda com isso? Vou ler de novo, para ver se vocês concordam de verdade. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Todo mundo ainda continua concordando? Beleza. Vamos pegar 2026. Nós estamos a poucos dias só esse ano para cá. Quem já reclamou que estava muito quente, muito frio, ou choveu demais esse ano? De quem que nós reclamamos? Desse Deus que nós chamamos, dizemos que ele é bom, justo, e eu reclamo dele. Ó, vê como daí fica difícil, né, para a gente fazer essa transição, de a gente virar o homem de bem. Porque eu acredito em tudo isso, mas é só dar um calorão, ai, que eu não suporto esse calor, não sei o quê. Se estiver chovendo é a mesma coisa, nós estamos o tempo todo a reclamar. E a maioria das vezes reclamando de Deus. Vê? Então, opa, eu tenho que pensar nisso. Porque se eu entender que Deus é bom, justo, tudo aquilo que ocorre comigo tem uma razão de ser boa e justa. Quer ver uma outra coisa que é importante? E a gente não se dá conta? Quando vocês, o dia que vocês vão a Florianópolis, lá, e lá na Felipe Schmidt, alguém pergunta, e vou perguntar para um de vocês vão responder isso que eu vou perguntar. Então, lá na Felipe Schmidt, e a pessoa pergunta, quem é você? Como é que tu responde? Alguém chegou lá na Felipe Schmidt e pergunta para você, quem é você? Faz de conta que eu estou lá na Felipe Schmidt e perguntei, quem é você? Fala alto para todo mundo escutar, quem é você? Eu sou eu. A senhora que riu, como é que a senhora responderia? A maioria de nós vai responder assim, eu sou o João, filho do Pedro e da Maria. Eu sou o José, mecânico. Eu sou o Flávio, açougueiro. Eu sou o Sérgio, que trabalha no banco, Sérgio bancário. E se eu tiver um parente famoso, eu sou Aramis, irmão do fulano de tal. Não é assim que a gente se apresenta? É? Por que a gente não diz eu sou filho de Deus? Que é muito mais importante. Quem é mais importante? Esse fulano de tal lá ou Deus? E eu sou filho de Deus. Eu sou importante. Vocês são importantes. Vamos voltar lá, vocês disseram que Deus é eterno, imutável, material, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é perfeito, não é? Ele nos criou. Então, eu sou perfeito. Quem é perfeito não cria nada errado. Daí, quando eu falo isso em presídio, o pessoal diz que o senhor não me conhece. Se soubesse o que eu faço, o senhor não dizia que sou perfeito. Ali tem um detalhe. Nós somos criados perfeitos em germe. E Deus nos deu o livre-arbítrio e nós vamos tomando decisões. A todo instante a gente está tomando decisão. Fruto dessas decisões, eu vou
mais rapidamente chegar à perfeição permitida. O nosso irmão leu ali no Evangelho, agora há pouco, no capítulo 17. Até aquilo que é permitido à criatura chegar à perfeição, nós vamos chegar. Uns mais rápido, outros demorando mais, mas agora eu preciso parar de ficar com a cabeça baixa, de achar que eu sou um coitadinho, que eu não valho nada. Como não? Você é filho de Deus, você é importante. E você vai ser, sim, sem sombra de dúvida, um dia perfeito naquilo que é permitido à criatura. Quantas encarnações vai precisar? Não sei. Mas nós vamos. Esta é a meta. E eu tenho que ter consciência disso. Então, eu não posso mais ficar reclamando de tudo, eu não posso estar choramingando pelos cantos, como se eu fosse um deserdado. Eu sou herdeiro do mundo. Filho de Deus, herdeiro do mundo. Mas para isso eu tenho que ter esse olhar espiritual. Se eu ficar com o olhar só da matéria, aí não dá. Se eu achar que tudo vai acabar quando esse corpo aqui acabar, aí eu não tenho, daí eu não vou querer fazer o bem. E quando eu falei no início que está difícil, ninguém quer fazer o bem, eu coordeno um grupo de visitas no hospital universitário e participo de um grupo no CEPOM, e nós precisamos de voluntário, pedimos e não aparece para fazer visita. 2 horas por semana. E ninguém tem tempo. Não tem. E precisa. Agora já pensou quando eu digo assim, eu não tenho tempo de fazer uma visita a um doente? Olhe como eu estou longe daquele homem de bem que eu estou dizendo. Mas esse de ser voluntário não tem problema. Eu encontro lá no hospital pessoas internadas que a família não vai visitar. Não aparece ninguém da família. Mas é porque eles são ruins. Não são ruins. Todos que aqui estamos somos irmãos. Eu tenho que ter essa consciência que todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Mas eu ainda não estou agindo assim. Como é que eu ajo? Como é que eu olho as pessoas? Eu olho para as pessoas pela roupa dela. Se aparecer ali um homem de terno, bem arrumado, sapato brilhando, aquela coisa toda, digo, ô doutor, faz favor, pode entrar, estamos numa palestra aqui. Se aparece um outro homem, mas que está mal vestido, mal cheiroso, talvez eu já não trate tão bem, porque eu estou olhando a roupa. Se aparece um rapaz bonito, eu trato de um jeito. Se aparece um homem velho, já cansado da vida, lá com seus 80, arrastando a perna, aquela coisa, eu trato diferente. Nós estamos tratando ainda, nos tratando pela vestimenta. Seja a vestimenta, o tecido, a fazenda, seja a carne. Corpo velho. Essa menina lindinha que está aqui, é um espírito como eu. Se eu olhar só o corpo dela, coisa mais linda. E se eu olhar só o meu corpo, mas esse velho está acabado mesmo. Até o pessoal já tem dito para mim assim, não levante a mão, que se levantar a mão, Jesus puxa. E velho, Então, nós estamos assim, nós estamos nos olhando pela aparência física. Esse corpo de todos nós, para aqueles que estão jovens na carne, ainda está bonito, mas vai ficar velha. Mas o espírito não. Brilha a vossa luz, disse Jesus. Brilha a vossa luz. Como é que vai brilhar a minha luz se eu estou olhando só a matéria? Se eu tenho nojo de alguém que está sujo, que está mal vestido, ou que está drogado, ou que está bêbado. Aquele bêbado, aquele drogado é meu irmão. E merece o meu respeito. Não quer dizer que nós tenhamos que concordar com aquilo que as pessoas estão fazendo errado. Não, não é ser conivente, mas entender que é um irmão que está no processo como eu, buscar a evolução. Mas vamos mais para nós entender. Estou controlando o tempo, que é 30 minutos. Que ele falou assim para mim, eu devia escrever diferente ali, puseram 3 letrinhas, mas põe assim, informamos que a duração da palestra deverá ser de 30 minutos,
cedendo ao máximo 35 minutos. E você exceder mais 35 minutos. Não, mas nós vamos conseguir fazer. Vamos dar uma olhada quem somos nós. Por isso que eu disse o livro dos Espíritos. Agora nós vamos lá no livro dos Espíritos, da questão 100 até 113, mais ou menos. Para facilitar, Kardec, de forma didática, dividiu, criou os Espíritos, colocou em 3 ordens. 3 grandes ordens. Primeira ordem, Espíritos puros. A segunda ordem, bons espíritos, espíritos bons. A terceira ordem, espíritos imperfeitos. No conjunto dessas 3 ordens tem 10 classes. O espírito puro não tem classe, só tem uma classe única, porque é puro. E a nós, habitantes da Terra, só foi dado conhecer um espírito puro, Jesus. E olha como é importante nós ter conhecimento de Jesus. Jesus presidiu a formação da Terra. Todos nós estamos sob a sua tutela. Todo mundo já deve ter escutado, esse barco está sendo governado por Jesus, não vai só sobrar. Aquela história, nenhuma ovelha vai se perder do meu rebanho. Todo mundo já escutou isso. Mas e como é que nós lidamos com Jesus? Será que eu acho que Jesus é um empregado meu? Que ele tem que resolver algum problema meu? Como é que eu olho Jesus? Esse é o espírito puro. Será que eu tenho a percepção que ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quando ele diz isso, ninguém vai ao Pai se não for por mim, significa que eu tenho que seguir o seu exemplo? Será que eu já estou pensando nisso? Opa. Porque daí, quando eu começar a pensar isso, facilita. Que daí chega uma situação, toda hora, todo dia, quase todos os minutos, nós temos que tomar uma decisão. Ou faço assim, ou faço assado. Aparece para nós toda hora. Quantas vezes nós perguntamos, se fosse Jesus, como é que ele ia decidir isso aqui? Que quando eu começar a fazer isso, eu aprovei. Mas esse daí, vamos dizer assim, está muito longe. Deixamos lá, Jesus lá. Vamos descer para a segunda ordem e para a primeira ordem. Na segunda ordem, a característica da segunda ordem são espíritos que não estão mais sujeitos à influência da matéria e praticam o bem. Essa é a característica da segunda ordem. Eu vou ler aqui, conforme está lá, para vocês depois poderem conferir. Deixa eu ver aqui. Não posso. Características gerais: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros têm a sabedoria e a bondade. Nessa categoria, nessa ordem, vai ter os espíritos benévolos, sábios, de sabedoria e espíritos superiores. Mas de vez em quando nós aparecemos lá. Quer ver? Nós já não fizemos alguma coisa de bom para alguém algum dia? Todos nós já fizemos. Então, quando eu fiz aquele momento, naquele lapso de bondade que eu tive lá, eu fui um espírito benévolo. Naturalmente que eu não fico o tempo todo lá, porque nós estamos na terceira classe. Quer ver como é que nós estamos na terceira classe? Na terceira classe diz assim, ó, terceira ordem. Características gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Nós somos egoístas? Somos, não somos? Somos orgulhosos? Somos. E daí deriva tudo ali. Daí vem ciúme, vem inveja, vem raiva, vem tudo aquilo ali. Então, eu sou esse espírito, ainda um espírito imperfeito, é a terceira ordem. Mas tem uma coisa aqui interessante que ele diz assim, ó, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal. Tem hora que a gente tem lá uma classe lá, que é dos impuros. Os impuros diz assim, ó. Ai, cadê? Não posso perder dos impuros, que é mais importante, que eu tenho que sair dela. Eu ainda estou lá. Mas perdi? Não posso perder. Perdi aqui onde está.
O impuro é aquele que está o tempo todo, 24 horas por dia, querendo fazer o mal. Nós estamos assim, 24 horas por dia, querendo fazer o mal? Não, né? Nós já passamos. Ficar o tempo todo só querendo prejudicar alguém, não. Mas tem hora que, vamos pegar de novo, o exemplo do carro, o cara vai nos dar uma fechada e arraspa o nosso carro lá, dá uma batida. Naquela hora eu queria pegar o pescoço dele torcendo, queria. Então, naquela hora eu quero fazer o mal. Então, naquela hora eu estou nessa categoria do espírito impuro. Então, veja que nós estamos oscilando. Vai para cá, vai para lá, vem. Quer ver uma que a gente está bastante nela? E essa daí é perigosa. São dos espíritos imperfeitos, na terceira ordem, que são os espíritos levianos. O leviano é aquele que não mede as consequências. Vou dar um exemplo assim. Enguiça um carro ali na frente, nós vamos lá querer dar palpite, mesmo sem ser mecânico. E esse seria um mal menor. Vou contar um mal agora para vocês, se isso é real, eu conheço a pessoa, sei como é que se deu todo o fato, e mostrar que não havia maldade. Houve só leviandade por ainda ser um espírito imperfeito. Mora em Praia Grande o senhor José Serrano, meu amigo de mais de 40 anos. Ele, toda a família dele, tudo, já está com 85, 86 anos. Há uns 3, 4 anos atrás, e eu visito ele com frequência. E a esposa dele chama-se Dona Inês, eu fui visitá-los. Daí, Dona Inês, como é que a senhora está? Estou bem, está meio rengo, o joelho dói, aquela coisa, 80 anos, com 80 anos, alguma coisa tem que doer, né? Se não digo, com 80 anos, se não tiver nada doendo, não está mais encarnado. Aí não está assim, e eu digo, como é que está o senhor José? Ei, José está mal. Está ali, já vem. Aí veio o senhor José, como é que está? Ih, senhora Miss, estou ruim. Ele me chama de senhora Miss, embora seja mais velho. Senhora Miss, está ruim, acho que vou desencarnar. Também já passei dos 80, está na hora de desencarnar. Mas o senhor está indo no médico, tomando remédio? Estou sim, estou. Até a semana que vem tenho que ir lá de novo. E aí terminou a minha visita naquele dia ali. Ele, nessa situação, estando mal, dizendo que ia desencarnar. Foi lá, e eu voltei depois, acho que uns 2 ou 3 meses lá, depois dessa conversa, eu voltei. O senhor José estava bem forte. E daí, senhor José, o que houve? Melhorou bem? Pois é, senhora, o senhor não sabe o que aconteceu? Não, não sei o que aconteceu. Não, eu fui no médico naquela outra semana que eu falei para o senhor, fui lá e disse para o médico que estava mal. E ele perguntou, né, se eu estava tomando os remédios, pediu para ver e eu mostrei. Quando ele mostrou todos os remédios que estava tomando para o médico disse, seu José, eu não receitei esse remédio aqui para o senhor. Por que o senhor está tomando? Não, esse aqui eu tomo porque o meu amigo tem um problema de coração que nem o meu, e ele disse que faz bem para ele, eu estou tomando também. E o médico naquela hora, o médico foi um espírito impuro, que ele queria torcer o pescoço do seu José. É isso aqui que está se matando. Ele parou de tomar aquele remédio. A pessoa que deu para ele era maldosa? Não. É amigo dele, vizinho de casa. Quis ajudar. Ele foi o quê? Leviano. A gente, para dar um remédio para alguém, a gente tem que ser médico, tem que entender. Como é que eu vou dar um remédio para... Cada pessoa é diferente. E quantas vezes nós não temos essas ações de leviandade em relação a um monte de coisa. Eu peguei esse exemplo que é real, que eu vi, ou do carro, que acontece muito isso. E quantas vezes a gente pode pensar, quantas vezes eu sou leviano? É dar opinião sobre coisa que eu não entendo. Eu quero tratar. Tem pessoas que dizem que tem aquelas pessoas assim que respondem tudo. O que perguntar, esses são os pseudos sábios. Então, lá é uma das categorias lá dos espíritos imperfeitos. Pseudos sábios. É que responde sobre tudo, sem ter o conhecimento. O meu irmão disse que são as pessoas que deveriam ser chamados professor de Deus, porque sabe tudo. O que tu falar, ele sabe. Isso é leviandade, nós temos que cuidar. Então veja como é que a doutrina espírita nos ensina, conhecendo essas coisas. Peraí, eu estou sendo leviano e não por maldade, é por ignorância que estou sendo. Eu vou parar disso, eu vou parar de ficar receitando remédio. Qual o problema de eu dizer que não sei alguma coisa? É o meu orgulho, né? O nosso orgulho é coisa, alguém pergunta alguma coisa, eu acho que eu tenho obrigação de responder. Eu não tenho. Outra coisa, nós queremos muitas vezes, nós já achamos que nascemos para consertar os outros. Ninguém nasceu para consertar o outro.
Nós nascemos, nós reencarnamos para fazer o nosso processo evolutivo, o meu. Com quem nós estamos convivendo são nossos professores. Às vezes aquela pessoa que aparentemente nos dá muito trabalho, está nos ajudando a desenvolver a paciência, a humildade, a perseverança. Está como um professor, como um mestre ali, e eu estou querendo consertar ele. E nós somos assim, dá qualquer problema, eu procuro um culpado. O espírita, quando deixa de fazer alguma coisa assim, que age que nem o Paulo falou lá, eu queria fazer o bem, mas o mal ainda mora em mim. Quando acontece aquilo, ele diz, deve ser os obsessores. Aí já bota culpa nos espíritos. A maioria das vezes não é o obsessor. A maioria das vezes é aquele mal que ainda reside em nós. É natural que no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, a nossa companhia de espíritos são espíritos imperfeitos. É os que vivem ao nosso lado. Mas nem sempre aquelas nossas más ações são por influência dos espíritos. E quando é influência do espírito, o culpado ainda fomos nós, porque ele só nos influencia se nós permitirmos. Porque a gente fala muito de espírito influenciar um encarnado. Mas nós encarnados, um influenciamos o outro. Ele gosta de tocar violão, ele vai, oi cara, tu não gosta de tocar violão? Vamos lá tocar violão. Ele influencia o amigo dele a tocar violão. É uma influência benéfica, boa, mas é coisa assim. E tem aquele outro que ele gosta de fumar um baseado. Ei cara, vamos fumar um baseado. Influencia, é uma influenciação maléfica. Mas é influenciação. Mas sempre o poder está comigo. Eu que permito ou não que isso aconteça. Então, eu tenho que cuidar para que não aconteça isso. Vamos voltar lá no Paulo, que ele falou aquilo lá, mas ele colocou mais uma coisa interessante. Ele diz assim, ó. A maioria, quando a gente acontece isso que o mal predomina, a maioria, isso quem diz é Emmanuel, né? A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Não tem aquelas vezes que a gente fez alguma coisa errada, daqui a pouco se deu conta e não bate a vergonha? Me arrependo. Às vezes a gente xinga um amigo, um dia parece que descarrega tudo ali, e aí eu fico com vergonha. Não tem problema nenhum, nós ainda somos espíritos imperfeitos. O que eu tenho que aproveitar daquela experiência, vou fazer minha oração, me fortalecer para que eu não volte a fazer aquilo ali de novo. Não pode dizer assim, não, já fiz, estou perdido, não tem mais salvação. Às vezes eu encontro pessoas que dizem, eu tenho 80 anos, eu não vou mais fazer oração, para quê? Não dá mais tempo de nada? Como que não dá mais tempo de nada? Nós somos imortais. Nós somos imortais, o que vai morrer é o corpo. Então, quem ainda não faz oração, pode começar a fazer, que tem bastante tempo. Quem quer aprender alguma coisa, pode começar, se não terminar nessa jornada, continua na outra. E vai. E agora nós vamos lá, então, agora que nós vamos falar do homem de bem. Está no mesmo capítulo que o rapaz leu aquela página lá, só que está no item 3. Daí nós vamos ver como é que está, para nós entendermos se dá para fazer ali nas pequenas coisas. Diz assim lá, ó. Tá. Aqui. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Essa lei de justiça, de amor e caridade está no livro dos Espíritos, é a 10ª lei. Está na terceira parte do livro dos Espíritos, são as leis morais. São 10, a 10ª é essa. Lei de justiça, de amor e de caridade. Aonde que a gente vai ver essas coisas? Nós temos que ver no nosso dia a dia. Que às vezes a gente quer consertar o mundo. Estou querendo ir lá salvar o pessoal que está em guerra. Querendo resolver. Não, Deus não joga dados. Se nos colocou em determinado grupo de espíritos, grupo familiar, grupo de trabalho, é ali que está o material para nós a trabalhar. Então vamos ver se nós estamos sendo justos, aplicando a lei de justiça dentro do nosso lar. Vamos pegar marido e mulher. A divisão de tarefas de marido e mulher. Eu estou sendo justo com a minha esposa, estou sendo justo com o meu marido, ou eu estou me aproveitando dele ou dela?
Isso não é para ninguém responder aqui, isso aqui você faz para você, a pergunta e a resposta para você. Eu estou sendo justo? Eu estou sendo justo com a minha sogra, com o meu sogro, com o meu pai, com a minha mãe? Nas atividades que eu tenho no dia a dia. Eu estou sendo justo quando eu vou no mercado, em algum lugar, fazer uma compra e alguém erra o troco. Eu aviso, não aviso, me aproveito. Como é que eu estou? Estou sendo justo? Então tem várias formas que a justiça aparece para nós. Eu sou justo naquela hora ou não sou? Eu sou justo com o meu patrão, que ele me contrata para trabalhar tantas horas e eu trabalho, ou eu vou lá e eu fico morcegando? Ou se eu sou patrão, eu sou justo com o funcionário, não pagar aquilo que eu contratei com ele, contratei para trabalhar 6 horas, mas fique mais um pouquinho aqui, porque nós estamos precisando. Eu estou sendo justo? Então tem vários momentos que a gente pode olhar se eu estou sendo justo na minha jornada, nas atividades que eu estou fazendo. Você está sendo justo com você quando você compra um curso? Você comprou o curso para você aprender, vamos dizer, que agora está na moda aprender a inteligência artificial. Você está sendo justo? Está se esforçando para aprender aquilo? Ou simplesmente diz, não vou. Você pagou. Mas peraí, pagou, por que você não aproveita? Você não está sendo nem justo com você. Você está justo naquela proposta que tu fez? Não, esse ano eu vou ler um livro a cada 2, 3 meses. Você está sendo justo com você? Está indo, tentando fazer? Aí as pessoas dizem, não, eu não tenho tempo. Olha o celular, cada um olha o seu celular e vê quantas horas por dia está usando. E olha, hoje o Google diz lá, né? Lá ele diz quanta gente usa. Aí eu vou saber se eu estou sendo justo com a minha reencarnação. Eu não nasci para vir usar o celular, eu nasci para eu evoluir. Agora, se eu gastar o tempo todo só no celular ali, como é que é aquilo que a gente vê lá, e eu gosto, não penso que isso que eu estou falando para vocês, é para mim. Aqueles rios, é rios que chama assim, o pessoal mais jovem, é rios que a gente vê do Instagram, não é? Acho que é rios, que a gente vê aqueles desenhozinhos, aquelas músicas, aquela coisa toda. Legal, muito bom, agora não posso só fazer isso. Eu tenho que dedicar tempo para o meu crescimento moral e espiritual. Isso na questão da justiça, na questão da caridade. Como é que está a minha caridade? Acho que na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores como que Jesus entendia a caridade. Como que Jesus entendia a caridade? E isso eu já falei aqui, vou repetir. O BIP, bondade para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Bondade para com todos. Gente, esse todos inclui aquele que usa droga, inclui aquele que está preso, inclui aquele que nos xingou, inclui aquele motorista desatento, inconsequente. É para com todos. E às vezes a gente não pode confundir bondade com ser bobo. Não, nós temos que ter o discernimento. O discernimento, Deus nos deu a inteligência para a gente discernir. Então eu não posso ser conivente com o que o outro faz, mas eu tenho que ser bom. O segundo, que eu acho mais importante, que a gente precisa muito, indulgência para com as imperfeições alheias. Nós não somos imperfeitos? Quando a gente faz alguma coisa errada, porque eu não sei. Eu não quero que o outro seja indulgente comigo. Eu quero. Como é que eu não vou ser? Aí a mulher diz para o marido, hoje você faz o arroz. E ele vai lá e queima. Em vez dela entender, cara, tu tinha que ter mais cuidado, ensinar para ele. Não, ela já dá-lhe uma bronca, mas ele não sabe cozinhar arroz ainda. Fritar ovo, quando ele faz, ainda queima. É? O senhor lá está rindo, deve já ter queimado umas 4, 5 panelas de arroz. Mas então, indulgência com imperfeições ali, aquilo, todo mundo um dia vai ser perfeito, mas tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Que ele riu agora, que veio ao contrário, ele vai rir da esposa dele, quando o marido vai ensinar a mulher a dirigir. Aquilo é terrível, né?
Mas é porque ela ainda não sabe. Depois ela vira uma motorista melhor do que o outro. Mas é assim. E falamos então ainda da caridade. Faltou do amor. Gente, o amor é difícil. O filho diz, pai, vamos jogar bola? Ah, filho, não dá agora, joga sábado. Sábado você dá uma desculpa e não vai jogar bola. Tu não foi justo e não teve amor para com ele. Você não era obrigado a ter prometido, mas prometeu. Veja, são essas coisas que é no dia a dia que vai fazer nós nos tornarmos esse homem de bem. Simples, coisinha é simples. É ser mais paciente com a esposa, com o marido, com o filho. Não quer dizer que a gente não tenha que orientar, no caso dos filhos, quem tem filho pequeno, tem que orientar. Um tem que auxiliar o outro, porque a gente está junto para crescer junto. Às vezes uma habilidade que eu tenho auxilia a minha esposa a crescer. A habilidade que ela tem me ajuda a crescer. Ao final, nós dois seremos melhores dessa encarnação. Naturalmente que tem os espinhos que a gente traz. Mas daí nesse atrito, a gente vai indo ali, vai se aparando as arestas, nós voltamos para outra jornada, voltamos para a parte espiritual um pouquinho mais liso. Hoje nós estamos tudo cheio de pontas ainda. Nós temos dificuldade para abraçar aquela coisa toda. Meus irmãos, o meu horário se fez. Tudo que eu falei aqui é para mim. Mas se for útil para vocês, aproveite. É tão maravilhoso Deus nos dá essa oportunidade de renascer, de reencarnar, para poder brilhar a nossa luz e não esquecer nunca. Nós somos importantes, nós somos filhos de Deus. Não temos que baixar a cabeça, não é para ser orgulhoso, não, mas ter a confiança que eu tenho condições de me tornar um homem de bem. Muita paz.